Tá sofrendo, tá sofrendo. Legal. Bom, acho que já podemos dar início. Temos 14, 15 participantes agora já na turma, na sala, né? Então, 13 alunos. Vai entrando. Podemos dar início já, então. Bom, boa tarde a todos. Então, como eu já havia comunicado para vocês, hoje teremos a ilustre presença do professor Nicolas Sporges, da PUC de Campinas. É Sporges, né? Eu não tenho Esportes, exatamente. para pronunciar corretamente, né? Então, bom, eu já fiz uma apresentação sobre você para eles via Moodle, tá, Nicolas? Peguei lá o texto inicial, então, do seu Lattes, então já para poder ver com calma e tal, né? Então, já foram introduzidos a sua vasta experiência, né? Então, o professor Nicolas tem muita experiência, tanto acadêmica quanto industrial, né, empresarial, que ele vai, com certeza, aqui apresentar muito bem para vocês. Então, vou passar a palavra para o professor Nicolas e vamos ter, então, justamente, dar todo o tempo para o nosso convidado especial, né? Então, novamente, muitíssimo obrigado, Nicolas, pela disponibilidade, pelo tempo aqui dedicado, e tenho certeza que a turma vai aproveitar muito bem esse período, tá? Muito Legal. obrigado novamente, e está com você agora. Ótimo. Natan, super legal, fico super feliz aí de estar participando aí com vocês e todos os convites, né, que você aí tem feito a mim, a PUC Campinas, para a gente poder trabalhar em conjunto, né? E a ideia aqui hoje, né, como eu falei, eu preparei uma pequena, né, uma apresentaçãozinha, na verdade, só para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a minha trajetória. Eu disponibilizei, tá, pessoal, para todos. O professor Natan vai passar para vocês depois um PDF desse PowerPoint que a gente vai passar, tá bom? E lá, inclusive, tem alguns links, tem os meus contatos, então estejam totalmente livres para vocês me contatarem, e-mail, WhatsApp, LinkedIn, o que for, tá bom? Aqui a gente tem toda a abertura necessária aí para que vocês possam aí entrar em contato conosco, tá joia? Pessoal, como eu comentei, eu fiz uma pequenininha apresentação, não sei se vocês conseguem ver agora. Queria só, Natan, você me desse um toque, vocês estão me vendo junto com a apresentação aqui também. Eu estou com o OBS aberto, tá ok? Legal. Tá ok, 100%. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso e deixar, pessoal, aberto para que a gente, dúvidas, o que vocês quiserem, a gente, né, interrompam, façam perguntas e a gente abrir depois, logo depois desse PowerPoint também, um espaço para que a gente possa interagir bastante, tá? Então, nas mais diversas áreas que a gente vai conversar. Então, como o Natan comentou, me chamo Nicolas Sporges. Hoje estou como docente na engenharia química aqui da PUC Campinas e também coordenador do núcleo de inovação tecnológica da nossa universidade, né? Mas o meu caminho, ele não foi um caminho que foi, né, direcionado para pesquisa, pensando que meu sonho era ser docente. Não, ele foi criado com a minha experiência de vida. E eu vou falar um pouquinho disso aqui para vocês, tá joia? Então a ideia é conversar um pouquinho sobre isso. Eu falo que é o seguinte, minha vida, na verdade, começou em 90, claro que eu não nasci em 90, eu nasci em 75, né? Mas minha vida realmente começou em 90, então eu vou falar um pouquinho da história de 90 até 2020 aqui, né? Eu sou uma mistura bagunçada de suíço com uruguaio, com alemão, com romeno, com lituano, quer dizer, meu pai até hoje não fala português direito, uma bagunça de tudo, né? Adoro música, então sempre fui criado junto com a música, comecei a tocar com uns 7, 8 anos de idade, flauta transversal, toquei por mais de 9 anos em conservatório, depois toquei guitarra, bateria, né? Hoje estou aprendendo bateria, estou aprendendo viola caipira, então adoro música, né? Adoro rock, gosto de outras, tudo para mim falo que tudo que é música é boa, eu gosto, mas eu adoro rock, gosto muito de Rush, de Iron Maiden, Led, Black Sabbath, etc. E aí até brinco com meus alunos, né, ou colegas, falam, você pode gostar de funk sertanejo universitário desde que você não conte para mim, não tem problema nenhum, né? E como todos, a gente sempre tem um defeito, e o meu defeito é que eu sou corintiano, né?
todo mundo nasce corintiano, analfabeto, sem leite, não sabe quem é o pai, e eu continuei, não consegui evoluir, né? Brincadeiras à parte, isso aqui é uma melhor das coisas que tem para a gente ser vendedor, né? Trabalhei muito tempo como vendedor, vou falar para vocês, e aí quando o pessoal veio pedir desconto, eu falei, meu, eu já sou corintiano, eu sofro pra caramba, você vai me pedir desconto, eu tô frito, não vou ter como alimentar meus filhos, né? Brincadeirinha, né? Mas essa aqui é então 90, a galerinha lá da minha banda, quando eu comecei a tocar em São Paulo. E aí meu sonho era tocar. A gente brincava que eu queria ter um sonho de ter um disco onde a capa fosse junto num local onde queimava um lixo. Era bem doido, né? E depois disso, pessoal, eu sempre digo o seguinte, a gente sempre tem que ter sonhos. Isso é um quadro que eu tenho aqui em casa. A gente fala, meu, tem que ter os sonhos mais mirabolantes possíveis e vocês não ficarem presos à vida de vocês de tipo, eu estudo, eu como, eu durmo, eu estudo, eu durmo, como e assim por diante, mas sempre tentar expandir o horizonte porque as oportunidades passam correndo do nosso lado. Se a gente não olhar, a gente não captura. Então brinquem, tenham um hobby, vão estudar coisas novas, tenham curiosidade. E tenham curiosidade em fazer coisas grandiosas. Isso é super importante para a gente, para a nossa vida. Né? Então, histórico, comecei aí depois. Meu sonho de ter uma banda foi interrompido em 95, quando eu tive a surpresa que eu passei na Unicamp, onde eu fiz engenharia de alimentos, né? Tive sorte aqui de fazer o curso noturno, e sorte eu digo porque por ter feito esse curso noturno eu fiz 3 iniciações científicas, primeiro em refrigeração, depois em secagem, depois em métodos numéricos, secagem, métodos numéricos na engenharia química, que foi para onde me puxou para a engenharia química, né? Fiz estágio na Unilever, na Danone em Barcelona e depois na GEA, né? Na área de instalações industriais, em equipamentos para indústria pesada, principalmente. Né? Então, comecei com a área de cervejaria e sucos, depois eu fui para a área de óleo e gás, indústria química pesada. E nessa época eu já tinha, inclusive, estava lá contratado na GEA. No meu último ano de graduação, já estava contratado. E em agosto desse ano, de 2000, que foi quando eu me formei, eu tive um acidente de moto. E esse acidente de moto transformou minha vida. Né? Eu quebrei uma vértebra, destruí 2 discos, algumas costelas, e aí fiquei engessado do pescoço até a cintura por quase meio ano. E quando eu fui tirar o gesso, o médico chegou e falou, Nicolas, primeiro, você não pode pegar voo, você não pode dirigir, e a única fisioterapia que você tem para a vida é nadar. E se você não nadar agora e você fazer isso, você com 40 anos de idade você não anda mais. E aí eu já tinha feito essa iniciação em métodos numéricos com o professor José Roberto Nunes na Unicamp, minha namorada, né? Hoje minha esposa Valéria faz iniciação com ele também, e resolvi entrar para o mestrado. Falei, pô, vamos mudar aqui, vamos trabalhar para o mestrado. E eu saí da área de negócios, né, onde eu trabalhava com vendas, tudo mais, porque realmente eu precisava cuidar da minha saúde. Mas aqui, um ponto importante, né, então eu entrei em 2001 no mestrado, né, em março de 2001, e aí a coisa que eu falei, primeiro, eu não estou aqui para brincadeira. Então, comecei em março de 2001, outubro de 2001 eu estava com a minha dissertação pronta. Entreguei para o José Roberto e ele falou, Nito, você só não pode defender porque você não está matriculado na disciplina de defesa. Em março de 2002 eu defendi esse meu mestrado e tinha na época um programa da CAPES que já facilitava você entrar direto no doutorado, ter uma bolsa. Comecei, então, no doutorado em 2002 e em dezembro de 2002 eu tive um contato da I3S, daí de Florianópolis, empresa que nasceu na UFSC, aí, na faculdade de vocês, né, junto ali no laboratório, no CIMEC, no Laboratório de Simulação Numérica e Mecânica do Fluidos Computacional, do professor Clóvis Malisca. Né? Então, com o filho dele, o Clóvis Malisca Júnior, o Marcos Reis, né?
criaram a E3S e aí, né, me chamaram no final de 2002, vem trabalhar conosco. E aí eu aceitei, fui, morei aí em Florianópolis, continuei, eu já tinha acabado todas as disciplinas do meu doutorado, tanto é que eu acabei, defendi depois meu doutorado em 2007, na área de dinâmica dos fluidos computacional, junto com otimização multiobjetivo com algoritmos genéticos, e acabei depois também, por todo esse contato junto que eu tinha, acabando fazendo um pós-doutorado também, um projeto junto com a Petrobras, né? Junto ali na Unicamp. Joia? Então, isso aqui é um pouquinho do histórico acadêmico meu, e aquela brincadeira de faça outras coisas, né? Eu sempre fui buscar, hoje eu também trabalho, né? Sou dive master de mergulho, instrutor de primeiros socorros, certificações aí de ANSES e assim por diante, né? Tem a minha família, essa é a minha família, minha esposa, minhas 2 filhas, Giovana e Júlia, isso é uma foto já antiga, Giovana vai fazer 12 anos agora, a Júlia, menorzinha, né, que está no meu colo, vai fazer 9, essa fotinho mais antiga, e são 2 pessoas, 2 meninas totalmente diferentes, né? E aí a gente tem que respeitar e entender essa diferença para a nossa vida também como profissional, né? Exemplo, minha filha Giovana toda gosta das coisinhas de princesa e tal, se arruma desde criancinha, já passava batom lindo, maravilhoso, tudo bonitinho, né? Já a Júlia, você pega, é a doidinha de toda que quer fazer as coisas malucas e criar coisas totalmente diferentes. Então, é interessante a gente conhecer essas diferenças, né? Pratiquem uma atividade física, eu sempre digo isso. Não deixem de fazer aí, tem corridas maravilhosas em Floripa, com a equipe aí da E3S. Possibilidade de correr o Mountain Dew, que é muito legal aí em Florianópolis. A meia maratona de Floripa, sensacional. Então, vocês têm uma vida muito boa aí. Usem isso que vocês têm, né? Mergulhem, porque tem muita coisa legal aí também. Outra paixão que eu tenho. E uma outra paixão que eu tenho é cervejaria artesanal, né? Então, comecei fazendo cerveja em casa. Primeiro eu fiz na faculdade. Minha cerveja na engenharia de alimentos ficou péssima. Parecia um caldo de amido fermentado, horrível. Não dava a tomar de nenhum. E fui redescobrir em Florianópolis que sim dava para fazer legal. Mas aí a brincadeira, para fazer legal, olha a quantidade de livros ali, ó, que a gente precisou ler e estudar, né? Não só estudei, como fiz um curso de técnico de cervejaria industrial pela Cibel, né? E hoje eu faço aí cerveja há quase 8 anos com meu sogro aqui em casa, e que me facilita, com os aprendizados que eu tive na engenharia química, na engenharia de alimentos, criar controladores, criar sistemas com IoT para controle de processos e assim por diante. Aí, quem quiser dar uma olhada, tem um sitezinho para vocês olharem algumas coisas, as receitas, o que a gente trabalha. Vamos só para brincar aqui. Claro que 90% dessa cerveja é para minha sogra, os outros 10% ela faz parte da divisão com a gente, né? E aí eu brinco o seguinte, vamos pensando em empreendedorismo, eu falo meu sonho grande, né? Busque ideias e não pensem que vocês obrigatoriamente têm que ter o seu trabalho dentro de uma empresa, que vocês possam ter o próprio negócio, né? Explorar, pensem, sonhem grande, façam um planejamento estratégico, mas lembrem que sempre que sonhar e pensar grande muitas vezes é assustador, né? E assusta pra caramba, eu brinco com isso. Então, busquem ideias, busquem trabalhos, mas não desistam delas. Busquem criar ideias novas. Por que eu digo isso? Né? Porque junto com a minha experiência profissional, que eu comecei em 2002, né? Na E3S, com um projeto para a Embraer, quer dizer, eu como engenheiro de alimentos, tinha o meu mestrado em engenharia química, eu fui trabalhar num projeto da Embraer, com a área de avião. Então, vocês aqui, acho que desse grupo, todos engenheiros, né, futuros engenheiros químicos, vocês têm um mundo à sua frente. E não é porque vocês se formaram em engenharia química, ou vão se formar em engenharia química, que vocês só têm esse caminho a seguir. A engenharia química dá uma visão tão grande de ideias, de possibilidades de negócios, de criações, e se a gente consegue aprender a aprender e aprender a desaprender coisas também, que isso é importante,
a gente consegue criar coisas sensacionais. Eu comecei com um projeto na Embraer. Em 2004, fui solicitado para que eu iniciasse o escritório da empresa em São Paulo. Vim abrir o escritório da E3S em São Paulo. Ela só era lá em Florianópolis, uma empresa pequenininha. Inclusive, quando eu entrei, eram 11 funcionários. Né? Eu fui o 11º funcionário da empresa. Crescemos. Depois eu acabei abrindo o escritório da Argentina, do Chile. Fui responsável pelo escritório do Peru, por distribuidores na Venezuela, trabalhando com implementação de software de simulação computacional e a parte de inovação em mais de 600 clientes comerciais e mais de 50 universidades na América do Sul inteira. Fui um dos responsáveis pela criação do curso de pós-graduação em simulação computacional e em CFD, desculpa que está aqui um errinho, e análise estrutural na E3S. E tudo isso me mostrou também, que é o que eu quero falar com vocês depois para o final, né? Que da quantidade de pessoas que a gente tinha na América do Sul achando que simulação era simplesmente apertar um botão, que aquilo gosta de um resultado legal. E isso fez com que eu falasse, pô, será que eu posso dar um passo além? E esse meu passo além foi em 2015, sair da E3S e seguir a área de ensino. Né? E hoje eu realizado nessa área, trabalhando na área de ensino. Mas nesse meio termo, além de trabalhar dentro da E3S, né, trabalhando com projetos junto, exemplo, com a Petrobras, com projetos com a Embraer, tendo a possibilidade de ver o primeiro voo do 170, né, o 190 lá, e ver como a gente podia ter milhares, e realmente, né, o primeiro voo desse avião tinham todos os funcionários da Embraer na pista, vendo aquele avião levantar voo. E aí aqui a gente tem nessa figurinha, né, esses 3 caras de cinza aqui na foto, são os pilotos que vão voar o avião pela primeira vez, um avião que nunca saiu do chão, estão arriscando a vida dele, e arriscando a vida deles baseado no trabalho de todos os colaboradores de uma empresa. E esse avião foi sensacional. Quando esse avião vem para levantar voo, ele pega, né, sai ali, os pilotos entraram no avião, macacão cinza, Top Gun. E quando ele começa a acelerar na pista, descem 2 caças da Força Aérea Brasileira e os 3 sobem ao mesmo tempo. Nessa hora, eu acho que eu não encontrei uma pessoa do meu lado que não estivesse chorando. Pela importância que é o projeto de um parafuso daquele avião na vida daquelas pessoas. Isso me mostrou como é importante para nós, né, como profissionais, realmente trabalharmos com afinco, com gosto naquilo que a gente está fazendo, porque a gente pode criar coisas como uma coisa que voa, né? Então, trabalhei também em projetos com a Vale, trabalhos premiados aqui internacionalmente na área de mineração e redução de custos, redução de parte de manutenção. Né? Acabei criando o Kai Group, que eu acho que alguns de vocês devem já participar. Caso não, está aqui o convite. Tem um grupo no Facebook onde a gente tem aí hoje mais de 8 mil membros, discutindo simulação computacional e trocando ideias e ajudando as pessoas. Por isso que eu digo, vocês têm o meu contato e, sem dúvida nenhuma, vai ter o maior prazer de ajudá-los no que vocês precisarem, né? Ter essa troca. Né? E dentro da empresa, eu falo em empreendedorismo, eu acabei criando 2 empresas. Né? Primeiro, uma empresa de amplificadores valvulados de guitarra. Essa empresa já não existe mais, mas foi uma empresa que me possibilitou conhecer várias pessoas, conhecer o mundo da guitarra, apertar a mão de diversas pessoas, e conhecer músicos sensacionais e trazer uma esperança da melhoria da qualidade musical para o Brasil. Então isso foi sensacional. Né? De outro lado, eu ajudei na criação de uma spin-off na E3S, chamada E3S Dem, que veio depois mudar de nome para Rock. Foi criada em 2003, né? Essa empresa, e aí a gente começou a trabalhar, e quando eu
essa empresa cresceu tanto, hoje ela tem mais de 3 mil clientes no mundo, distribuidores nos 5 continentes, mais de 40 distribuidores nos 5 continentes. Não faço mais parte dessa empresa, vendi a minha parte da sociedade, mas é uma empresa multinacional super importante que nasceu do quê? Nasceu eu gerenciando uma equipe de vendas e de negócios dentro do Chile e vendo que eu não conseguia vender software de CFD e análise estrutural no Chile direito. Por quê? Porque o grande problema deles não era o meio contínuo do fluido, nem o meio contínuo sólido, mas era o meio discreto, de rochas, de partículas, né? De minério. E a gente não conseguia resolver bem nem com o CFD, nem com o FEA. E aí a gente começou a trabalhar nessa linha e hoje é um baita software, hoje reconhecido como um melhor software aí de simulação em análise de fluidos particulados, né, no mundo. Né? Então depois eu deixei aí vários links, então se vocês quiserem me adicionar, tem o canal do YouTube que eu tenho várias videoaulas gratuitas para vocês verem, entrevistas com profissionais e assim por diante. Então no PDF aí vocês podem clicar, vocês já vão ser direcionados aí no meu LinkedIn, me adicionar no Instagram e tudo mais também. Joia? Então isso é um resumão de tudo. Legal? Fora isso, que é minha história de vida, eu quis correr um pouquinho para a gente ter mais tempo para conversar. Eu vou falar um pouquinho, eu acredito que o Natan me convidou aqui um pouquinho para falar um pouquinho mais com vocês sobre a área de simulação e modelagem. E aí eu começo a abrir essa nossa discussão com mais pouquíssimos slides aqui, para a gente abrir a nossa discussão sobre isso. Eu abro a discussão primeiro com essa foto aqui, onde eu estou com um grupo aí de pesquisadores, o vice-prefeito de Campinas, responsável pela área de tecnologia de Campinas, o Carlos Passo. Nós fomos numa comitiva para a China no ano passado, né? Numa feira que me impressionou. O tamanho da feira, hoje a maior feira que a gente tem no Brasil, as maiores feiras são no espaço aí no AMB, em São Paulo. Essa feira tinha, sei lá, 7, 8 vezes o tamanho de um AMB. Gigantesca. Né? E do resumo dessa feira, ela teve aí como resumo, primeiro, que a internet das coisas com 5G é o futuro e é o que a gente tem que investir nos próximos anos. Que o mercado de realidade aumentada e realidade virtual passou de 9 milhões de dólares em 2018 e a expectativa é que no final desse ano ele passe a 25 bilhões. Quer dizer, a gente passou alguma coisa na ordem de milhões de realidade virtual aumentada para a ordem de bilhões em simplesmente 2 anos. Que as soluções em Big Data e em tecnologia envolvendo inteligência artificial cada vez mais procuradas. Isso faz que nós, como engenheiros químicos, também temos que pensar em estratégias de controle de processos, na parte de indústria 4.0, na análise de dados, e cada vez mais falar o seguinte, ó, se você como engenheiro químico, daqui para frente, você fala que você não gosta de estatística e que você não tem facilidade com análise de grande número de dados e informações, provavelmente você não vai ser não vai ter sucesso na sua carreira profissional. Então, a brincadeira, cada vez o buraquinho vai ficar mais embaixo. Então, a gente vai ter que ser engenheiro químico, a gente vai ter que saber uma programação bem, pelo menos, gostando ou não gostando. A gente vai ter que trabalhar, sei lá, com Python, com R, com Lua, saber trabalhar com grande quantidade de dados, saber trabalhar cada vez mais com estatística, inteligência artificial e juntar isso no que é o nosso dia a dia como engenheiro químico. Tá? Isso nos faz lembrar que a indústria 4.0 ela diz que essa próxima geração de trabalhadores, mais 60 milhões de trabalhadores vão mudar a sua característica de trabalho. Cada vez a gente está vendo, estamos tendo aula em casa, estamos trabalhando de casa e cada vez um número menor de operários vai trabalhar realmente no chão de fábrica. A gente vai ter que trabalhar à distância.
A jornada de trabalho abreviada, será que vai nos abrir frentes para artes, para a gente poder se dedicar à cultura e hobbies? Ou a gente ainda vai ficar cada vez mais focado e tendo que trabalhar cada vez mais tempo? O que será essa mudança? Né? E nessa linha, se a gente pensar nos pilares da indústria 4.0, formado ali na Alemanha, o Instituto Fraunhofer, com a Aliança de Pesquisa e Indústria sem Ciência, né, com a Alcatec e assim por diante, nós temos, dentre eles, um dos pilares que a gente tem. Então, a gente falou em Big Data, em realidade aumentada, internet das coisas industrial, em computação na nuvem, necessidade de cibersegurança e a área de simulação, pensando na parte dos gêmeos digitais, né, cada vez mais sendo necessário. E aí essa simulação, o que ela é? Pensando nós como engenheiros químicos, a modelagem e simulação de processos, né, não adianta eu querer, né, eu brinco muito, né, falo isso muito com os meus colegas, com os alunos, com todos, né, que falam o seguinte: papel e computador aceita qualquer coisa. Colocar um sinal de menos errado é aquela brincadeira do sinal que a gente sempre fala como engenheiros, né? Errar um sinal é errar o mundo. Errar o mundo na simulação. Vou dar um exemplo aqui de troca de sinal para vocês, pessoal. Eu trabalhei com um processo com uma empresa, não vou comentar o nome dela porque eu acho que não, né, fica ruim, mas uma empresa grande que foi fazer uma simulação de CFD com um cluster gigantesco num sistema, num reator químico heterogêneo, né, multifásico, envolvendo gás, sólido, reação, tudo mais. Um caso complexo, super complexo. Rodou num cluster por meio ano. E o engenheiro responsável pela simulação não teve a vontade de dar um pause na simulação e ver como que ela estava andando depois de uma semana. E simplesmente depois de 6 meses rodando num cluster, gastando energia elétrica, gastando licença, gastando um monte de coisa, ele foi ver e simplesmente todo o catalisador que era para estar na base do reator estava no teto dele, porque o engenheiro simplesmente inverteu, esqueceu o setup padrão dentro do CFX da direção da gravidade. E errou um sinal. Perdeu meio ano de simulação em um equipamento, num cluster que a gente pode falar que simplesmente em 2, 3 anos normalmente é trocado por causa de mudança característica de computação, né, que a gente tem de poder computacional. Então, toda essa brincadeira do sinal de menos é importante. E na modelagem que a gente tem, se eu não sei fazer, né, eu brinco, se eu não sei fazer a conta básica no papel, não façam no computador primeiro. Então, a brincadeira é, se eu faço modelagem, eu preciso saber operações unitárias, eu preciso saber os fenômenos de transporte, então transferência de quantidade de movimento, transferência de calor, transferência de massa. Eu tenho que entender de cinética, eu tenho que entender de reatores, eu tenho que entender de termodinâmica e ainda por cima, tenho que entender de algoritmos, tenho que entender de cálculo numérico. E ainda agora, pensando num acrescimento, começar a incorporar outras caixinhas de inteligência artificial, de big data, de estatística e tudo mais nesse processo. Então a modelagem é a união de tudo isso e não simplesmente um software que eu vou apertar um botão. Eu não posso trabalhar dessa maneira. Então, a brincadeira à parte é, se eu não sei numa operação unitária fazer um cálculo de uma coluna de destilação, água, etanol, método de McCabe na mão, eu não tenho ideia o que quer dizer a entrada, né? Qual que são as características da entrada na minha coluna, se eu vou ter líquido subresfriado, se eu vou ter uma mistura de fase, se eu vou ter vapor, se eu vou ter vapor superaquecido, o que eu vou trabalhar,
quais são as diferenças entre modelos macroscópicos e microscópicos, quais são as simplificações, hipóteses e teses que eu vou trabalhar e o que isso influencia no meu resultado, não faz no computador. O computador vai te dar um valor e você vai acreditar que aquele valor é correto. E para isso eu faço sempre uma brincadeirinha com os meus alunos, uma brincadeirinha simples, que fala o seguinte: calcule o volume específico e a massa específica do butano a 500 Kelvin 18 atms. Simples. E na hora que eu começo a pensar só nisso, e se eu for fazer uma modelagem tridimensional de CFD, exemplo, num PFR, eu vou ter que calcular essas características em cada volumezinho de controle da minha malha. E se eu calcular errado, o que isso influencia? E na hora que eu começo a pensar somente nesse caso simples, que é ter dois números, né? Volume específico e massa específica do butano a 500 Kelvin e 18 atms, eu começo a me pensar: que modelo matemático eu vou usar? Que equações de estado eu vou usar? Os modelos termodinâmicos. É um gás ideal? É um gás real? Por onde que eu começo? Que matérias e que conhecimentos eu vou puxar da minha memória RAM e quais eu vou precisar ainda absorver e ter informações aqui para o meu processo? E aí a gente tem aquele mineirinho que vai perguntar e vai falar para o seguinte, ó, nó, temperatura alta. Aí eu tenho um mineiro que fala, nó. Quando ele fala nó, mineiro quer dizer Nossa Senhora Mãe do Céu Maria. É o nó do mineiro. Aí o mineiro vem e fala, nó, pressão alta. Nossa Senhora Aparecida Perpétua Socorro. É o nó da vida. E aí, quando ele fala nusga, que ele descobriu que a pressão é alta, a temperatura é alta, ele falou, você vê, não é gás ideal, não, senhor. E aí ele fala o Nusga, que é o Nossa Senhora Aparecida Perpétua Socorro, Mãe de Deus dos pecadores. E nesta direção, eu ponho como esse último slide aqui para a gente depois poder bater um papo, uma publicação no LinkedIn do professor Américo Cunha, que foi também colega meu, trabalhou na E3S, hoje ele é professor na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e ele fala um pouquinho sobre toda essa parte de pandemia e tudo mais, né? Então ele fala sobre a sintetização do que é um modelo computacional, não somente em modelos epidêmicos, mas em outras linhas, mas ele diz uma coisa muito interessante. Quando a gente está trabalhando modelo, né, ele fala, modelo não são a realidade, são simplificações da mesma. Qualquer modelo. Desde que eu vá lá no modelo de Van der Waals, uma equação do virial em termodinâmica, tudo isso, cada uma desses pedacinhos, esses modelos, que muitas vezes tem constantes que eu preciso ajustar, não é um força igual a massa vezes a aceleração, mas eu tenho uma constante que eu tenho que ajustar. Na hora que eu tenho um modelo de transferência de calor, lá do meu número de Nusselt em função do Reynolds e Prandtl, eu vou precisar ajustar constantes, começou a ter erro. E a somatória disso gera um erro que, qual é o tamanho dele? Qual é o tamanho desse erro que eu gerei? Tá? Então, a gente tem que ter a capacidade como engenheiros de trabalhar que um bom modelo tem que ser capaz de nos trazer insights, trazer ideias do que está acontecendo e não a verdade absoluta. E se ele nos trazer conhecimento e nos avançar no conhecimento, isso já é de grande valia. E a gente tem que tomar muito cuidado com esses pontos. Porque as brincadeirinhas à parte, a gente pode trabalhar, né? Quando a gente vai lá e lembra lá, eu trabalhei em métodos, né? Em cálculo numérico. E aí a gente começou a aprender inversão de matrizes, e aí a gente ouviu falar em matriz mal condicionada. Tudo mais. Tem errinhos que eu já vi acontecer que somente na variação de precisão de um sensor
que eu tenho na planta para poder obter dados para fazer a minha simulação depois. Eu posso gerar uma matriz tão mal condicionada que o resultado simplesmente não tem valor nenhum. Qualquer pequena variação que eu tiver agora nos valores de entrada gera uma variação gigantesca nos dados de saída. Então, eu sempre digo o seguinte, você vai trabalhar com modelo, com uma simulação, não analise um único caso, analise cenários, analise possíveis variações, entenda a estabilidade da tua solução e busque lembrar daqueles critérios necessários para que a gente tenha uma simulação boa. E sempre, o modelo não é a realidade, são simplificações da mesma. E um bom engenheiro químico, não só numa modelagem, ele é aquele engenheiro que consegue entender o que essas simplificações geram de diferenças, podem gerar diferenças nos resultados, se essas simplificações são válidas ou se elas podem ser levadas em consideração, e sabe analisar os resultados, unindo então conhecimento matemático com conhecimento prático, conhecimento do laboratório, de criar o problema, saber olhar um problema na prática e resolver. Porque a última frase que eu digo antes da gente abrir aqui para uma bela discussão que a gente pode ter tempo para resolver, eu sempre brinco o seguinte, a minha vida diz que para um engenheiro nós temos 4 problemas na nossa vida. Só 4 problemas para resolver como um engenheiro químico. O primeiro problema é quebrou. O segundo é tá caro. O terceiro é não funciona ou não funciona direito. E o quarto e o maior problema deles é o homem, a pessoa, o colega de trabalho. E esse quarto vocês não aprendem na faculdade. Infelizmente ainda. Então, se vocês não sabem trabalhar o ser humano e inteligência emocional, vão conhecer como trabalhar com isso. Esse cara que sabe trabalhar com esse trabalho, que é com o ser humano, com a pessoa, vai ter vantagem em cima disso. Porque esses 4 problemas normalmente acontecem numa reunião com o teu diretor, com o CEO da tua fábrica e que for, e ele vai falar para você, Nicolas, Natan, Carol, Eduardo, Michele, William, Laura, vão falar, sabe aquele equipamento lá, ó? Aquele PFR? Pois é. A conversão dele é uma... A eficiência dele é... Né? Só que ele vai falar, na realidade, ele vai falar para você. Só não vou falar aqui para você, mas ele vai falar para você. Nós vamos precisar demitir gente se isso aqui não resolver. Não está dando lucro. E você vai ter que dar um jeito de conversar com as pessoas para resolver o problema. E a partir daí, você vai ter que criar o seu problema de engenharia, saber o que você vai medir. Vou medir pressão, vou medir temperatura, vou medir vazão. O que eu vou fazer? Criar a sua prova, criar a sua própria prova, resolver a sua própria prova e você é obrigado a tirar 10. Essa é a nossa vida. 4 problemas. Todos eles na vida de vocês são esses 4. Se você simplificar errado qualquer um deles, você não tem a resposta. Então essa é a brincadeirinha que eu queria passar para vocês. E aí, abrir aqui as nossas discussões, o que a gente poder ter a mais, para poder fazer desse bate-papo não só uma pessoa falando aqui.